Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Sempre peço a vocês, antes de fazer a leitura, para curtir, compartilhar, fazer a sua inscrição e fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 20, e vamos até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esta passagem narra o milagre de Jesus na vida de um paralítico que contou com a ajuda de 4 amigos. Quando Jesus está em Cafarnaum, numa casa, a multidão em volta e Jesus ensinando, os amigos deste paralítico, não tem o nome deles aqui, não tem o nome do paralítico, mas tem a condição da amizade e da situação daquele que se encontrava paralítico. Ele não tinha como ir até Jesus. Então a amizade verdadeira, sabendo que um amigo padecia e que Jesus podia ser a solução, eles se uniram. Eles, por motivação altruísta, não querendo nada em troca, uma motivação verdadeira de amizade, de irmandade, decidem levar este paralítico até Jesus. Mas ao chegar naquela casa, um obstáculo. Assim como nesta passagem, alguns obstáculos se põem entre nós e Jesus. E aqui era uma multidão, pessoas físicas. Talvez eu e você não tenha uma multidão de pessoas à nossa frente, mas uma multidão de desculpas, uma multidão de pecados, vícios, enfim. Sempre há uma barreira, sempre há uma multidão que nos separa de Jesus. Mas quando vencemos a multidão, o extraordinário pode ser visto, mas muito mais do que o extraordinário, o melhor é ver Jesus. Porque diante da cura deste paralítico, as pessoas que estavam à volta chegaram a constatar o seguinte: hoje nós vimos coisas extraordinárias. E de fato, o milagre é algo extraordinário. É algo que não pode ser repetido. A medicina não tem condições de fazer, a tecnologia não tem condições de fazer. Milagre é providência do Senhor na vida daquele que tem a intervenção da parte de Deus. Pois bem, a multidão viu coisas extraordinárias. Somente o paralítico e os amigos do paralítico viram Jesus. Porque os fariseus questionaram: quem é este para perdoar pecados? As pessoas têm muita dificuldade com essa questão do perdão. E vou dizer para vocês, o mais fácil não é dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda. Depende da ótica de que você está. Se você é um descrente, perdoados são os teus pecados, você pode não acreditar, porque é algo que a gente não consegue ver, é algo que a gente não consegue apalpar. Agora dizer levanta e anda, que é difícil, é mais fácil para aceitação. Colocando na balança, é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, porque ninguém consegue mensurar, conferir. É algo que somente Deus pode fazer. Agora,
o que é mais difícil é mais aceitável, que é levanta e anda. Então, quando Jesus pergunta qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda, porque os religiosos estavam criticando, porque só Deus pode perdoar pecados. E eles não viram Jesus, o Deus encarnado. Por isso que eu falei, não basta ver coisas extraordinárias, tem que ver Jesus Cristo. O paralítico e os amigos que ali estavam viram Jesus. Motivados por todo o testemunho de Jesus, eles foram até aquele lugar. Ergueram o paralítico, abriram o telhado e o desceram diante da multidão aos pés de Jesus. Então, Jesus olha a fé, Jesus olha a motivação, Jesus olha aquilo que aqueles homens fizeram para que um amigo pudesse ser alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus que estava na pessoa de Jesus. Então Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. Mas para rebater aqueles religiosos, ele faz esse jogo de perguntas. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Por isso que eu falei, perdoados estão os teus pecados é mais fácil, porque ninguém pode aferir, ninguém pode ver. Levanta e anda é mais difícil, mas é mais aceitável. Porque ninguém pode, diante da cena de alguém que é paralítico se levantar, duvidar. Mas a palavra-chave para mim, para você hoje, não é apenas um milagre. Coisas extraordinárias acontecem constantemente. A gente tem visto milagres, respostas da parte de Deus, livramentos. Acordar é um milagre. Estar vivo hoje é um milagre. Receber esta palavra é um milagre. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o firmamento, a natureza, toda a criação, é um milagre da parte de Deus. Você é um milagre da parte de Deus. Então, olhar para a vida, ver as pessoas que nós amamos, ver todos os dias o renovar das misericórdias do Senhor é algo extraordinário. Mas melhor do que o extraordinário é ver Jesus, é ter um encontro com o Senhor, é ser tocado. E aqueles homens foram tocados. Eles tiveram a felicidade de ver não somente os pecados perdoados, mas ver o seu amigo levantar e andar. Pois bem, muito mais do que extraordinário, Jesus quer nos levantar, Jesus quer nos fazer andar, Jesus quer ser achado por nós. E todas as vezes que a motivação certa nos leva até Jesus, nós o achamos. Ele é acessível. Não há multidão que impeça chegarmos ao Senhor. Nem pecado, nem vícios, nem medo, nada, como diz o apóstolo Paulo, nos separa do amor de Deus. Porque o amor de Deus foi derramado ali na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Então, uma coisa que Jesus fez foi tornar acessível a salvação para todo o que crê. Este é o maior milagre. Ver Jesus, ter um encontro com Jesus, ser levantado por Jesus, salvo por Jesus. Coisas extraordinárias a gente vê todos os dias. Não seja a multidão que vê o extraordinário. Seja aqueles que querem encontrar com Jesus. Porque Ele perdoa o pecado e nos levanta da condição da paralisia que o pecado coloca diante de nós. Entregue sua vida a Jesus, se arrependa dos seus maus caminhos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado a Deus por vermos que o Senhor, e somente o Senhor, tem este poder de perdoar os nossos pecados, de transformar a nossa vida e de operar o milagre que nós precisamos. Eu te peço, ó Deus, e clamo nesta hora, no nome de Jesus, por cada um que está ouvindo a Tua palavra nesta hora, seja alcançado, ó Deus, por esta graça, por este amor, por esta misericórdia rica que só Jesus nos concede. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Socorre os enfermos, ó Deus, nós te pedimos. Socorre os enlutados, ó Pai, em sua dor de separação. Socorre, ó Deus, aqueles que estão à margem da sociedade. Visita cada lar, cada família, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.
Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.